podcast É Notório desta semana vai falar sobre um tema muito importante, que é a capacitação de profissionais da segurança pública na abordagem de pessoas com transtorno do espectro autista. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Alexandre Paes, que é policial militar e é pai atípico, né? Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. E também o Daniel Braga, que é policial militar e psicólogo. É um prazer recebê-los aqui. Obrigado, prazer é nosso. Queria começar falando sobre como é que surgiu a ideia desse projeto, né? O projeto AESA, né? Abordagem Especializada de Policiais Militares para Autistas. Como surgiu a ideia? Bem, foi há 6 anos atrás, né, quando chegou o diagnóstico do Benjamin, aos 3 anos e 3 meses. E eu e a Cristina não sabíamos nada sobre autismo. E foi aí que nós choramos uma noite e no dia seguinte começamos a estudar sobre autismo. E eu, como policial militar já há mais de 10 anos, eu vi ali a necessidade de levar o conhecimento sobre inclusão em relação ao autismo aos policiais. E como sempre trabalhei em viaturas, abordando pessoas, eu percebi ali que as características do autismo interferiam diretamente na abordagem policial. Foi onde nós começamos a estudar sobre o assunto, se especializar em análise do comportamento, e nós criamos o protocolo AESA, né, que é a abordagem especializada para autistas, onde nós ensinamos os policiais a ter um trato mais humanizado em relação à abordagem a pessoas atípicas, né, respeitando ali as questões sensoriais, as características peculiares deles. Então surgiu dessa forma e chegou amigos, né, para poder fortalecer o nosso trabalho. O meu amigo aqui, Daniel Braga, precisava muito de um psicólogo. Sim. E ele, junto conosco, fechou ali o estudo em relação ao protocolo e nós começamos a levar esse conhecimento mais afinco à instituição nesse ano. E Daniel, você como psicólogo, né? Qual a importância, né, dos profissionais, você também como profissional de segurança pública, para que esses profissionais tenham informações sobre o autismo, para na hora da abordagem policial, como vocês bem falaram, ter um protocolo diferenciado, né? A gente tem a importância disso é porque quando a gente realiza a nossa abordagem de acordo com o nosso manual hoje existente, né, a gente pode desencadear uma crise, né, dele. Por quê? Porque todas as suas características, pelo menos aqui a gente enxuga para trazer, a gente pega aqueles critérios do DSM ali e resume ali para uma apresentação para eles, para fazer uma aplicação à atividade policial, em 7 características, né? E a questão da comunicação verbal, não verbal, questão da literalidade, questões sensoriais, tanto tátil quanto da visão, a questão dele não respeitar regras sociais, dele Sim. não entender as autoridades, não entender isso. Então a gente mostra para os policiais que eles, agindo da forma natural deles, vai fazer com que nós, profissionais de segurança pública, escalonemos a força, né? Sim, e se o profissional não estiver preparado, né, ele pode fazer uma abordagem que vai piorar a situação, sim, né? Sem dúvida. E aí pode desencadear uma crise, né? E até mesmo por quê? Porque pela falta do conhecimento até o momento. Mas dizer assim, a gente sempre faz essas reflexões, tanto com os policiais, como também para os profissionais de saúde, como também para os pais atípicos, né? Hoje, o que nós temos, né? Se o policial agir daquela forma, ele está agindo errado, pelo nosso manual, pela nossa regra, não, né? Até porque nenhum autista é inimputável, né? Eu sempre faço essa pergunta norteadora, quando a gente tem a oportunidade com os pais atípicos, com os outros profissionais de saúde, e a gente faz essa pergunta, né? E fica aquela interrogação. E aí até a doutora Cristina deixa isso mais bem detalhado, né, na questão do direito, mas até para deixar uma pessoa hoje inimputável ou internar ela de forma compulsória, dá um pouco de trabalho. O juiz vai pedir várias coisas, o porquê está querendo deixar aquela pessoa inimputável, né? Então, e o que o pai e a mãe atípica mais quer é a autonomia e a independência do seu filho. Então, com isso, ele vai ter que cumprir regras sociais, né? Então, quando a polícia militar está abordando, né, e está fazendo aquela busca pessoal, aquela verbalização, então aquele tom de voz, sirene, intermitente,
ela está garantindo a ordem pública. E que muitas vezes, boa parte da sociedade não entende esse trabalho da Polícia Militar, que é preventivo, porque tem que abordar qualquer um com nem atitude suspeita, como também é ostensivo, porque está ostentando uma farda. Então, se eu estou patrulhando aqui e eu ensinei para os policiais que quando passar por um indivíduo, uma pessoa está lá com uns trajes que não condiz com o nosso clima, então ele tem uma hipossensibilidade sensorial, então ele precisa de algo, um casaco ou algum cobertor, algo grosso para que cubra ele se sentir seguro. E aí ele é com pouco contato visual. Então o policial vai ver duas características já numa pessoa autista, que para ele não sabe que é um autista. E aí o traje não condiz, e aí ele olhou para a viatura e baixou a cabeça. E com isso aí o policial, não, vamos abordar. Por quê? Porque estatisticamente na nossa história de abordagens, né, dados, uma pessoa dessa está respondendo, está carregando algo ilícito. E aí a gente sempre ensina isso para os policiais, que quando identificar uma ou duas características, tenta ali ver se encontra uma terceira e já pergunta se ele é autista, porque não é constrangimento nenhum, ele vai responder de forma tranquila. Porque aí você vai perceber alguma estereotipia, algum momento de regulação dele, se ele passa por processo de terapia. E aí também mudar a mentalidade dos nossos colegas, que é chegar na comunidade, está realizando uma busca pessoal em um autista, e aí o que é que naturalmente a comunidade diz? É um doidinho, ele é doido, ele não sei o quê. E aí a gente já está dizendo para falar de que forma? Quando eles falarem dessa forma, você diz assim, qual o tipo de transtorno que ele tem? Então nós estamos mostrando que nós temos conhecimento técnico do assunto. Então a pessoa diz, não, ele é autista, que nível de suporte? É laudado ou não laudado? Então isso já tranquiliza todo mundo e a sociedade entende que aquela composição ali, aqueles policiais estão realizando uma busca pessoal, uma abordagem a uma pessoa atípica do jeito dela. Isso é uma forma de humanizar, né? Exatamente. O atendimento, né? A abordagem, porque é muito, como a gente falou aqui, é muito importante que o policial, né? Porque os outros profissionais, muitas vezes, o professor, o médico, ele tem um conhecimento daquela pessoa que ele vai atender, né? O policial ele tá na rua, ele não sabe quem ele vai atender, ele vai encontrar. Né? Então isso dificulta também, né? Dificulta, porque a gente tá para toda a sociedade, né? Estamos para garantir a segurança de todos. Então, isso, quando eu lhe digo assim, você está aqui transitando com seu filho, 16 anos, ele tem alguma atitude suspeita, a gente vai abordá-lo, deixá-lo, se tiver uma policial feminina, vai fazer a busca na senhora também, e aí não há como a sociedade ter segurança pública sem que o cidadão que está sendo abordado ceda uma parcela da sua liberdade. Sim. Não tem como, porque a gente cessa momentaneamente aquele seu direito de ir e vir, né? E tendo policiais capacitados, especializados, fazendo uma abordagem específica, o mesmo que está ali acompanhado, não, meu filho é autista, qual é o nível de suporte dele? Está indo para as terapias? Tá. Pronto, se ele desregular aqui, a senhora vai nos orientando. Pronto, e realiza a busca dele. Só que tem alguns casos que ele está sozinho, né? Quando está com um parente, que dá para, né, o parente avisar, mas muitas vezes também está sozinho, quando é adolescente, adulto, né? Porque o natural é que o nível 1 e até nível 2 consiga estar indo para a faculdade, indo para o seu trabalho. Uma vida normal. Normal, né? E às vezes, o que a gente encontrou na prática? A gente foi numa associação e o testemunho dos pais, nível 1, todos os adolescentes lá nível 1 sempre andam com os pais, sempre acompanhado. Né? Não vai ali na padaria, não vai na mercearia. E a gente foi lá e disse assim, ó, deixa ele ter um pouco mais de autonomia, né? Nível 1 de suporte. Então, é tipo assim, é aquela proteção de pai e mãe ali. Né? Então, a gente tem que deixar o filho da gente andar um pouco, demonstrar a independência dele, aquilo que está sendo investido nas terapias, ver na prática. E aí vai ajustando. Ó, filho, isso aqui você errou nisso aqui, quando for na próxima vez. Igual o pai uma vez citou um exemplo, né? Chega na padaria, filho, tá aqui o dinheiro, vai lá para comprar, são 10 pães, tá lá do lado. Então, aí ele deu só o dinheiro e voltou com o pão aí, e o troco? Aí tem troco? Filho, você ficou filho, pergunta se tem troco, porque tá aqui o valor. Se eu lhe dei tanto e
e o pão foi tanto. Para deixar ele o mais funcional possível, né? Exatamente. Para que quando ele crescer, tenha, com certeza. E Alexandre, me diga uma coisa, eu vi, vocês falaram que o curso ele é voltado para policiais militares, né? Sim. Mas ele também envolve outras profissões, né? Outras áreas. Exatamente. Como o AESA, ele trabalha a análise do comportamento, modelar comportamentos, então nós entramos em várias áreas, a área da saúde, certo? Hoje nós temos um curso que nós capacitamos profissionais da saúde, os terapeutas, que tratam diretamente com pessoas atípicas, né? Também nós trabalhamos com professores, porque eles lidam diretamente com... uma profissão muito desafiadora, e hoje nós percebemos que as escolas, o índice de crianças, adolescentes autistas estão aumentando bastante. E os professores não têm a qualificação adequada para lidar com crises dentro de uma escola. Nós sabemos que o ambiente escolar tem muitos estímulos, e o índice de pedidos para nós ir nas escolas, dar palestras, porque a maior dúvida dos professores, dos pais também, é como agir no momento de uma crise. Então, a crise ela vai muito além ali do momento crítico, mas o que eu posso fazer antes? Né? O que eu posso ver na questão ambiental do ambiente, o que eu posso trabalhar ali dentro da sala de aula para retirar aqueles estímulos, trabalhar a previsibilidade. A sirene vai tocar, por que eu não aviso ele antes? Você falou da sirene, eu me lembrei. O meu filho, que também é atípico, é autista, ele não gostava do barulho da sirene, né? Então, e outras crianças também, até que a escola teve essa sensibilidade e mudou a sonorização. Não né? É possível adaptar? Quer dizer, então ficou uma coisa mais leve, porque era muito barulhento, realmente. Sim. Até para nós que não temos diagnóstico, eu me incomodava com aquele barulho, né? Sim. E isso aí, quer dizer, são pequenas ações que fazem toda a diferença. Com certeza. Então, a gente trabalhar assim, a questão da previsibilidade com eles vai ajudar bastante. Por que não trabalhar antes para eles não chegarem em crises? Então, hoje o protocolo AESA ele tem ampliado ali os seus profissionais têm sido capacitados, porque nós entendemos que ele vai ali ajudar os profissionais a lidar da melhor forma possível com esse público, né? E nós, como policiais e militares, como a gente estava conversando, a gente pode ser acionado por uma ocorrência no hospital. E se esse profissional do hospital tiver essa capacitação também, vai ajudar o profissional da segurança pública. E se esse atendimento for numa escola, como já aconteceu várias vezes, de nós recebermos uma ligação, um adolescente em crise numa escola. Então é importante, não só na segurança pública, mas também dentro da sala de aula, dentro de um hospital, dentro de uma clínica, todos esse trabalho interdisciplinar, conhecendo o autismo, conhecendo as características, para que possamos dar um tratamento melhor para eles. E essa capacitação, vocês também envolvem os familiares? Porque muitas vezes, por exemplo, a família recebe o diagnóstico do autismo, né? E aí não sabe como proceder, né? Porque a gente não vem preparado para isso, né? Eu me lembro quando nós recebemos o diagnóstico do Benjamin, nós não sabíamos nada. E hoje é incrível como nós recebemos ligações, mensagens no WhatsApp, pessoas perguntando o básico, como eu começo? Uhum. E eu falo muito para os policiais, nas palestras que nós damos em escolas, se eu tivesse a oportunidade de estar ouvindo essa palestra que vocês estão tendo agora, tinha facilitado muito a nossa vida. Então é muito importante. E quando eu me lembro que 6 anos atrás, quando eu comecei a falar de autismo, na instituição que eu trabalho, ninguém falava, ninguém sabia o que era autismo. E hoje a gente vê profissionais de segurança pública tendo conhecimento, tendo 20 horas de capacitação. Isso é muito gratificante. É gratificante. Né? E eles saírem de lá e dizer assim, olha, hoje eu me sinto capaz de fazer um atendimento humanizado a uma pessoa autista. Então a gente assim, fica muito feliz em saber que nós estamos fazendo algo de bom para a sociedade. E o que eu mais receava era o quê? Pai, o que eu vou deixar de bom para o meu filho, para essa família atípica que tanto tem medo, né? Eles querem muita autonomia dos seus filhos, mas eles têm medo muitas vezes de lançá-la ao mundo. Isso. Não é fácil. Não é fácil. Como é que é a formação do curso? São aulas teóricas, práticas? Como é que funciona?
Existe toda a parte teórica, certo? Eles têm ali 8 horas são 4 horas de direito, a parte de direito, leis, as legislações do autismo. Tem mais 4 horas ali a parte de autismo, característica com o Sargento Braga. E nós temos 8 horas só da parte prática, onde nós vamos para uma viatura de polícia, nós vamos colocar em prática ali pelo menos umas 8 características para eles saberem identificar no momento da abordagem. Então a gente faz todo aquele teatro, né, para que eles possam ver a realidade mesmo, como é a abordagem policial. Essa parte prática é muito importante, Importantíssimo. Né? Para que o policial consiga identificar. Com certeza. Né? Porque eu acho que muitas vezes é difícil identificar, é difícil, para quem não tem o conhecimento. E eles que nunca tiveram esse contato, quando eles têm ali o primeiro contato com uma característica do autismo, por exemplo, uma ecolalia, eles ficam olhando assim, ó, o que é isso? E eles percebem que já passaram por isso e não perceberam, não sabia que era uma pessoa autista. Então, quando ele se depara com aquela situação, ele, mão na cabeça, aí a pessoa, mão na cabeça, aí ele, o que é isso? Bora de costa para mim, ele, de costa para mim. Você já imaginou um policial que não sabe o que é isso? O que pode gerar confusão, ele achar que é um desacato, uma desobediência. E uma ecolalia apreendida, mão na cabeça, ele, não posso, não tenho carvão. Ele replicar uma frase de um filme, para ele tem um contexto, mas para o policial não vai entender. Não vai entender. Então é importante ele realmente ver na prática, não só na teoria, e esse é o diferencial da nossa capacitação, né? Que no Brasil a gente já olhou em todos os estados, não temos uma capacitação com essa configuração, que a gente tanto tem a parte teórica, como também a parte prática, né? Que é muito importante. Eles pensam que é como se fosse uma palestra, né? Quando chegam lá, acham que é só uma palestra. É bem mais, né? E assim, a carga horária do curso? São 20 horas, né? 20 horas hoje. E a gente está tentando ampliar aí para 24 horas e quem sabe futuramente para poder termos mais multiplicadores e pegar os cursos de formação básica, tanto de soldados quanto de oficiais, fazer o curso de multiplicadores com 80 a 100 horas, né, em relação a isso, né? E o bom que a gente meio que eu pego algo que eu aprendi, né, no teatro da igreja, então eu meio que incorporo ali o personagem do autista. É o nosso ator. Faço as simulações com ele, levo várias roupas que eu vou trocando ali para botar outros cenários. Então, cada uma característica e conforme vai se dando a abordagem, eu vou desencadeando outras características também, né? E assim, a gente mostra para ele, às vezes, o personagem estica um pouco para ficar bem claro, exatamente, né? Porque a gente tem pouco tempo para passar muito conhecimento. Então, eu começo falando lá onde surgiu o termo autismo, lá em 1911, como é que eram tratados, era um sintoma da esquizofrenia, por isso que o nível 2, nível 3 eram tratados dessa forma, sim, até uns anos atrás, né? E depois que do DSM-5 foi que juntou todos esses transtornos, pegou o que o trabalho de Hans Asperger fez, né? E transformou em síndrome de Asperger, e esse ficou sendo o nível 1 de suporte do autismo. E então, ampliou, né? Virou um transtorno, né? Que é o TEA, a partir da lei de 2012, né? Incluiu a pessoa autista como pessoa com deficiência, né? Sim. Isso. E esse curso, ele é dado somente aqui na capital? Ou você já tem planos de expandir para o interior? Vocês já pensaram nisso? Já pensamos, né? No momento, nós estamos finalizando esse ano, então o próximo ano a gente já encaminhou o projeto e estamos à disposição, né? Tem muitos companheiros do interior que querem, né? Então a gente vai ter que meio que... A demanda é muito grande. Pegar uma região norte, então a gente trabalhar ali 1 mês ou 2 ali para abranger aquele pessoal ali, depois vai para outra região, mas aí depende também de trâmites administrativos que a gente já está fazendo a nossa parte, né? Encaminhando o projeto, e aí tem que ter a resposta também do nosso comandante para fazer a adequação local, disponibilizar os policiais e tudo para poder ter essa capacitação. Hoje o curso ele não é obrigatório, né? As pessoas, os policiais, no caso, que tenham que queiram participar, participam, né? Mas vocês têm já existe alguma ideia de tornar obrigatório no curso de formação de policiais?
o que tem de concreto, né? Assim, a gente, como o pai já compartilhou, a gente tenta levar de forma consciente, a conscientização, né? De forma que eles tenham empatia. Sim. Até mesmo porque a turma é mista. Então tem pais atípicos, tem parentes atípicos, então eu não sou o pai Então eu começo a entender um pouco da realidade dele, do dia a dia dele, e no serviço, ele trabalhando comigo, no dia que ele chegar aqui, eu ver ele assim, eu vou saber o porquê, porque a jornada de um pai e mãe atípico é muito estressora, é muito exaustiva. É um fardo assim, não digo que é um fardo pesado, negativo, mas é um fardo que eles levam, que é pesado, e que eles precisam de um suporte. Às vezes uma palavra, tô contigo, que você precisar aqui. O suporte psicológico, né? Exato. Às Muito vezes o pai, a mãe, o familiar tá ali. Porque às vezes você está passando por uma situação e não ter uma palavra amiga do lado, né? O que você mais quer é isso. Com certeza. Quando você falou aí da quantidade, né? Ser obrigado. Quando nós começamos nas primeiras turmas, pelo menos nas 4 primeiras turmas, quando nós dizíamos assim, quem é pai atípico, 80%, 90% levantava a mão. Mesmo. Hoje, nós finalizamos agora, quarta-feira passada, a 11ª turma. Quando a gente pergunta quem é pai atípico, 3, no máximo 4 levantam as mãos. Que bom, né? Então, Porque assim, agora nós já começamos a replicar o conhecimento para os demais profissionais, que não são pai atípicos, mas quando nós perguntamos para eles, eles veem que é necessário sim, porque às vezes ele está trabalhando do lado de um amigo que é pai atípico, e é importante eles terem esse conhecimento também. Não só para a vida profissional, que ele vai com certeza se deparar com um autista futuramente, numa abordagem, mas de uma forma empática, conhecer a realidade do seu companheiro, do seu amigo. Então, realmente, a gente com tem... certeza. E o interessante é que alguns deles já testemunharam, rapaz, o fulano é para estar aqui, e não quis vir, e disse que já vive o autismo já 24 horas, e realmente eu entendo, né? Como psicólogo, eu entendo que o estresse eu já vivo ali 24 horas, eu ainda vou para um curso, uma capacitação falando sobre autismo, mas aí esse colega que diz, meu colega que é pai atípico era para vir, ele já ganhou um amigo ali. Sim. Porque em apoio, aumentou a rede de apoio, porque ele entendeu o que o amigo dele passa, e aí quando chegar lá ele vai dizer, o curso lá é bom porque ele fala sobre isso, e já multiplica aquele conhecimento e já nasce o interesse do pai atípico ou de outro colega que não é pai atípico ou mãe atípica vir para capacitação. Com certeza. E assim, muito se fala em dar o suporte para a pessoa com autismo, né? A pessoa com transtorno do espectro autista. Mas a gente também tem que lembrar, né, que é preciso dar o suporte para quem cuida, né? Cuidar de quem cuida. Principalmente da saúde emocional, né? A saúde mental de quem cuida, porque é uma carga muito grande, né? O nível de estresse das mães e dos pais, né? Chega a ser de um soldado de guerra. É um estresse crônico. E isso vai desencadeando outros transtornos, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. E aí isso, se não tratado, pode até chegar numa tentativa ou consumação de suicídio. Dependendo do nível de estresse, né, como a gente já tem relatos, a gente leva para a instrução também, para a nossa capacitação, alguns relatos de algumas mães, né, que há o abandono marital em cerca de... Geralmente sim, né? É uma grande parte, né? Cerca de 70%. E aí as que ficam não conseguem suportar e aí tenta o suicídio, aí mais antes dá um remédio, dá uma coisa para que o filho morra e depois ela consome o suicídio. E aí alguns, o socorro chega e consegue resgatar a mãe e o filho já tem ido. E aí ela vai viver com aquela culpa. E então aí, mais pesado para ela, né? Então é uma situação um pouco delicada, como eu também já viu um caso de uma mãe lá de Minas, passou 12 dias a família para entrar em contato com ela morando só com o filho, nível 2 de suporte não verbal, e ela 12 dias que ela havia falecido. O menino sobreviveu porque ela tinha acabado de fazer as compras, estava tudo em cima da mesa e ele tinha essa autonomia, mas ela teve uma parada cardíaca. Olha, para você ver, né? Entendeu? Então, assim, a importância, desde o mais simples, eu ter um contato com alguém mais próximo, seja o meu vizinho, seja meus parentes, eles entenderem um pouco disso, como o pai fez com a Cristina,
quando tiveram o diagnóstico, estudaram ali e reuniram ambas as famílias, familiares, para falar o que era e todos darem o suporte necessário quando eles precisarem. Se fala muito de inclusão, né? Mas a inclusão, eu vejo assim como uma palavra bem ampla, né? Sim. Que a gente, você tem que incluir não só deixando, no caso, a pessoa com transtorno do espectro autista na escola, mas também tem que incluir para que aquela pessoa consiga participar. Exatamente. Né? Na mesma forma na sociedade, para que as pessoas com TEA consigam, né, ter o seu dia a dia, a vida o mais normal possível. Né? E assim, é muito interessante a questão da atuação policial mais inclusiva, né? Porque vocês estão humanizando, né? Estão fazendo com que os seus colegas consigam ter essa visão, não só a visão do pai, da mãe ou de um familiar que já tem a visão. Essa né? questão da inclusão é engraçado, da empatia, né? Eu me lembro que me perguntaram uma vez assim, Alexandre, quando foi que a empatia entrou na tua vida? Aí eu pensei assim, rapaz, infelizmente só quando bateu na minha porta. Né? E hoje eu olho assim, com muita alegria e em ver aqueles profissionais tendo essa oportunidade de gerar a empatia neles sem que ela bata na sua porta. Como nós falamos no início, um dia vai ter alguém na família com algum tipo de transtorno, o autismo. Né? Mas por que não falar antes? Né? A pessoa já vai ter ali uma base de conhecimento. Então o conhecimento ele salva, ele liberta as pessoas. Então hoje, quando eu falo assim para os policiais, que muitos falam para mim assim, sargento, eu vou ser o único no meu batalhão que vou ter esse conhecimento. Eu disse, rapaz, graças a Deus, porque há 6 anos atrás eu era desse jeito. E hoje, todo mundo chega para mim, paz, como é que é aquele tipo de abordagem? Sargento Braga, como é que é aquele curso que vocês estão dando? Aquela capacitação? Então, a inclusão, ela começa quando a gente dá o primeiro passo. Com certeza. Certo? É um trabalho de formiga e a gente tem, assim, planos maravilhosos para que essa capacitação cresça cada vez mais. Hoje está com uma instrução de manutenção, né? Mas amanhã vai ser um curso, vai ser uma capacitação maior. E o nosso maior sonho é que todos os 22 mil policiais da Polícia Militar consigam ter essa capacitação. Né? Continuemos levando esse conhecimento para os policiais que já pertencem, mas como você falou, levar para o curso de formação para os que vão chegar, já sai ali do curso de formação sabendo que é uma abordagem especializada, que é muito importante. Exatamente. Aqui, o trabalho dele de formiguinha comigo, né? O período que ele soube o diagnóstico foi o período que eu... Ele começou as palestras, foi o período que eu comecei a faculdade. Foi. E o meu foco, né? Você sabe que na psicologia a gente escolhe uma área igual na medicina. Sim. Então eu queria trabalhar a saúde mental dos profissionais de segurança pública. Não só une útil e agradável. Aí aquele negócio e tal, e do meio por fim, aí eu mudei a minha especialização, né? Para tratar, para chegar na capacitação, né, nas instruções, de forma com mais conteúdo e falar com propriedade para isso, né? Hoje ainda não tenho especificamente pacientes ainda, né? Mas onde é que eu vejo, como você citou, eu lembrei agora. Pacientes autistas, né? Sim, pacientes autistas. Sim. Pacientes autistas. Os pais. Porque eles passam ali, né? Eu já conversei até com a dona de uma clínica. Eles ficam ali entre 2 a 3 horas. Nós podemos fazer uma estratégia de atender em grupo, terapia de grupo, ou fazer sessões individuais voltadas para eles. Então, tentar fazer isso aí e encaixar, enquanto meu filho está fazendo a terapia, eu estou fazendo a minha. Eu também estou fazendo a minha. De forma simultânea. Com certeza. Né? Do que eu ficar ali 2 horas ou no celular, ou lendo um livro, ou... não que isso não seja bom, mas se o nível de estresse chega a ser um estresse de um soldado de guerra, então por que eu não vou procurar cuidar da minha saúde mental também? E às vezes o pai e a mãe assim estão tão focados no filho, em cuidar do filho, que nem percebem, né? E não percebem a importância que tem também deles cuidarem da saúde, que estão adoecendo e nem percebem que estão doentes. Falando sobre isso, no início do diagnóstico do Benjamin, a Cristina, como uma mãe atípica, ela abraçou o autismo para ela. Eu sempre dei o apoio total. E ela chegou a ter um burnout assim terrível, que ela disse assim, rapaz, eu tenho que compartilhar, eu tenho que dividir. E chegou o ponto de não, vamos dividir. Então, essa relação assim do autismo, eu abracei também.
Então, quando eu falo que nós nos consideramos privilegiados, porque nós temos um ao outro. E o Benjamin tem nós dois. Tem vocês dois, isso é. Quantas mães estão só? E nessa minha jornada do autismo, andando em congressos, em clínicas, em capacitações, o maior público que eu vejo lá é o público feminino. Quando às vezes eu e o Braga chega para participar de um congresso, as pessoas olham para nós, dois homens, mas não fica tão surpreso porque percebe que somos dois profissionais da área. Mas é pouco ainda os pais. Então eu falo para os pais que tem o seu filho autista, abrace ele, não desista. Porque eu faria tudo de novo pelo Benjamin. E hoje eu vejo o desenvolvimento dele, nós percebemos que a presença materna é importante. O pai é importante também. Então a gente tem assim, um papel fundamental no desenvolvimento do nosso filho. Então hoje eu vejo o Benjamin falando com o Braga, com outras pessoas, com autonomia. Por quê? Porque nós estávamos presentes. Então é importantíssimo. Com certeza. Tanto a mãe como o pai estão juntos. Cada passo, né? Cada desenvolvimento, cada conquista. Sim. É muito importante. Muito importante. Eu falo muito assim, olha, para os amigos, olha, enquanto vocês estavam levando o filho de vocês para jogar bola, eu estava numa sala de para uma terapia, né? Sabe? Então, assim, cada passo que ele deu, cada palavra aprendida, cada ato de desenvoltura que ele teve, assim foi como se fosse um campeonato ganho. Eu acredito. E hoje eu vejo o Benjamin com 9 anos de idade, assim, com autonomia, inteligente, desenvolvendo. É muito bom, né? É muito gratificante. Eu lembro, como mãe, eu me lembro que meu filho com 3 anos não falava ainda, né? E eu me questionava muito se eu ia um dia conseguir eu ouvir meu filho chamar mamãe, que é uma coisa que para muitas mães pode ser assim uma coisa tão simples, né? Tão sem significância, mas para uma mãe atípica que nunca ouviu o filho falar mãe, né? Quando ele começou a falar, para mim foi assim a maior alegria da minha vida, né? Porque a gente sabe que cada passo, cada dia é importante no desenvolvimento. E falando disso, da dificuldade que nós temos de anos que a gente passa em terapias. O Benjamin teve alta da terapia do autismo agora em dezembro do ano passado, 2024. E voltando para a nossa área de segurança pública, se essa abordagem for feita de qualquer jeito, desproporcional, todo esse trabalho pode ir por água abaixo. Pode ter uma regressão, pode ter uma regressão. Desenvolvimento. Certo? Aquele trabalho que nós tivemos de terapias, trabalhando com os terapeutas, né? Anos pode ser ficado zero, e aí ele ficar totalmente ali recluso dentro de casa por causa de uma crise, por causa de um trauma. Então é importante a gente pensar nisso. A gente fala muito isso para os policiais entenderem. Reais, né? Casos reais, né? Inclusive um desses que o filho já estava fazendo, o autista estava fazendo mestrado. E o hiperfoco dele era num desenho, era na cor da camisa da menina, né, num ônibus lá, e ele estava olhando na região do busto aqui. E o namorado da menina achou que ele estava... Foi mal interpretado. Sim, mal interpretado. Mal interpretado. E aconteceu que aquele namorado da menina enciumado começou a agredir ele. Agrediu, até o nível dele ficar jogado no chão. Chegou no fim da linha do ônibus, colocaram ele na parada do ônibus lá, ligaram para os pais dele, já idosos, jogou anos de terapia. Então ele era nível suporte 1, foi para nível 2 com depressão. Não é fácil. Entendeu? Então a gente entende. Eu entendo isso aqui, porque assim, o pai e a Cristina são de andar lá em casa há muito tempo. E a primeira vez que o Benjamin foi lá para casa, assim, não parava quieto, né? Não era no sofá, era não sei o quê. Eu estava conversando com o Alexandre, e a Cristina cuidando do Benjamin, eu estava conversando com a Cristina e o Alexandre cuidando do Benjamin. Hoje, o Benjamin chega, me dá um abraço, pede um beijo e me dá um beijo e diz assim, eu te amo, tio. Então, olha que legal, né? Assim, daquele menino, quando eu vejo aquela imagem ali lá da minha casa e hoje isso aqui, e isso reverbera na minha família também, porque no meu aniversário, a gente fez meu aniversário e o aniversário da mãe dele junto, numa pizzaria, e aí estava tendo outros aniversários, bateram palma, o Benjamin se incomodou. Aí quando foi bater o meu e da mãe do Alexandre, aí a minha esposa assim, não vamos bater palma não, porque o Benjamin é autista e ele tem questão sensorial, vamos fazer assim, na linguagem
dos sinais. Aí todo mundo... E assim, os meus amigos, né, ficou meio sem entender, mas todo mundo seguiu e bateu os parabéns, né? Até o pai, o Alexandre tinha feito assim, não, vou tampar aqui os ouvidos dele para bater os parabéns. Normal, que eu já tinha tocado. Já está acostumado, né? Aí quando a minha esposa falou, eu disse, quem era para estar falando isso era eu, né? Então, mas pelo menos... Mas que bacana, né? Aí a questão da empatia, né? Gente, eu quero agradecer a Alexandre e Daniel. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast. E abro aqui espaço para suas considerações finais. Eu só quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, certo? Eu sempre falei foi uma promessa que eu fiz para Deus, que toda porta que Ele abrisse para me falar de autismo, e um dia eu recebi essa palavra de uma moça, primeira palestra que nós fomos dar, ela chegou para mim, para a Cristina, e disse assim, olha, Deus vai levar vocês em lugares inimagináveis, para vocês falarem de autismo e de inclusão, mas nunca esqueça dele. Então, sempre que eu tenho oportunidade de fala, eu digo que toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui por um propósito, e esse propósito foi esse, levar empatia, conhecimento, levar amor para as famílias e dizer que Ele está à frente de tudo. Com certeza, muito obrigada. Agradeço também a oportunidade, primeiramente a Deus, né? Eu sou grato a Deus porque desde o início da faculdade me chamou para isso, né? E me deu um ultimato, né? Aí, e eu entendi, né, porque às vezes a gente fica meio que sem entender o que é os planos de Deus para a nossa vida, né, e onde ajustar isso, né, e hoje eu vejo, e eu começo, o que a polícia me ensinou de ter um olhar mais atento, de ficar observando mais, eu estou observando onde tem lacunas, e uma das lacunas é essa, de atender os pais no momento que os filhos estão fazendo terapia. Também tem outra lacuna, que é o que quando chega a adolescência, fase adulta, que aí diminui drasticamente o número de profissionais para atendê-los, principalmente na questão nível 2 e nível 3 de suporte. Inclusive nós temos uma certificação internacional para isso, para poder lidar com esse público, atender de forma específica, né? Então, eu agradeço a oportunidade de trazer aqui, compartilhar um pouco do que nós estamos fazendo, do que Deus está fazendo através das nossas vidas, da nossa instituição, e reverbera no ciclo social que nós estamos aqui. E deixa aí a mensagem, quem quiser ser atendido por você, né? Quem quiser ser atendido por mim. Famílias atípicas. Famílias atípicas. Que tem essa dificuldade. Que tem essa dificuldade, adolescentes a partir de 16 anos, né, é o meu foco principal, adulto, independente do nível de suporte. Pode entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, Daniel Braga, psicólogo, ou pelo telefone de contato 994 18 1173. Muito obrigada, gente. E a gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro.